Boa noite a todos e a todas. Nós gostaríamos de agradecer ao convite dessa casa espírita que temos tanto carinho, admiração, que é o Centro Espírita Fonte Viva. Agradecer pela oportunidade de podermos conversar nesse momento, podermos estar juntos, apesar de distantes fisicamente, mas conectados pelo coração, pela amizade e pelo amor. E na nossa conversa de hoje, temos como tema a mensagem intitulada Tempo de Confiança, do livro Caminho, Verdade e Vida, psicografado por Chico Xavier e ditado pelo Espírito Emmanuel. E essa mensagem, ela foi escolhida justamente para que possamos refletir nos momentos em que vivemos. No entanto, assim como as verdades celestiais são imorredoras, tudo o que vamos conversar a respeito do que o Mestre Jesus nos ensinou sobre a importância da confiança em Deus e sobre a fé, que é justamente a pergunta que Jesus faz aos seus discípulos. É uma pergunta que todos nós devemos nos fazer todos os dias, mas principalmente quando as dificuldades batem à nossa porta. E nessa mensagem, o benfeitor Emmanuel cita um trecho do Evangelho da seguinte forma: E disse-lhes o Mestre: Onde está a vossa fé? Essa passagem está em Lucas, capítulo 8, versículo 25, que justamente se refere ao momento em que Jesus sai para pescar com os discípulos e de repente uma tempestade assola aquele momento. E os discípulos se veem atordoados, atormentados, amedrontados diante daquela intempérie. E acordam o Mestre, dizendo: Mestre, nós vamos morrer. E o Mestre, em sua infinita compreensão com as nossas dificuldades, com as nossas limitações humanas, nos faz uma pergunta que ressoa até hoje para todos nós: onde está a vossa fé? Se eles estavam ali presentes e participando daquele banquete junto ao Mestre Jesus, por que temer? Se nós hoje temos a doutrina espírita como grande amparo para os nossos corações, por que ainda nos inquietamos de uma forma tão persistente, a ponto de nos tirarmos a paz, a ponto de não conseguirmos fazer as nossas tarefas habituais, a ponto de fato, nos aterrorizarmos pelo momento que estamos vivendo ou diante de dificuldades que nos batem à porta. E Emmanuel, nessa mensagem, vai nos dizer o seguinte. Ele começa a mensagem dizendo: a tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Então vejamos, o benfeitor Emmanuel nos diz e nos relata que até mesmo os discípulos mais fortes
se viram amedrontados diante daquele momento. Isso nos faz perceber que quando as dores e quando as angústias chegam nas nossas vidas, pode abalar até aqueles mais fortes ou aqueles que a gente nem imaginava que poderia abalar. Porque faz parte da condição humana essa limitação que nós temos. Faz parte da condição humana sentir dores, nos sentir muitas vezes sofridos, nos sentir ansiosos, amedrontados. Faz parte da experiência humana todas essas emoções e todos esses sentimentos. E nesse momento, o benfeitor traz essa reflexão para todos nós. Porque ninguém é totalmente invulnerável a nada. Estando encarnado, todos nós somos passíveis de sermos acometidos pelas dificuldades e pelas angústias que fazem parte da nossa existência. E perceber essa característica humana nos torna mais sensíveis à dor do outro, mais sensíveis à nossa própria dor. Nos faz perceber que somos frágeis numa determinada medida e que devemos cuidar de nós mesmos. E cuidando de nós mesmos, percebendo as nossas fraquezas, nós somos mais compassivos com o outro. Ao nos depararmos com as nossas dificuldades, a gente percebe que cada um de nós tem um calcanhar de Aquiles. Temos fragilidades. E é importante que a gente não perca isso de vista, porque isso não nos faz pessoas fracas. É diferente. Isso nos faz pessoas conscientes da nossa humanidade. Porque sermos vulneráveis é extremamente normal. E a gente precisa aceitar essa vulnerabilidade não como uma forma queixosa de não progredir, de não melhorar, de não avançar, mas como uma forma de não se autopunir, de não ser autossabotador das conquistas que nós ainda temos pela frente. Que nós possamos ter essa clareza de consciência de que mesmo com as nossas limitações, nós podemos avançar. E é importante que a gente perceba, porque é justamente essa humildade de reconhecer as nossas pequenas fragilidades é que faz com que possamos nos abrir para a ajuda, para o auxílio. É que faz com que nós, reconhecendo a nossa limitação humana para lidar com determinadas situações, a gente perceba que precisamos do auxílio do alto, que precisamos do auxílio divino. E aí a gente se abre para a ajuda superior. Diante disso, o benfeitor continua nos dizendo: atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? Percebamos que na própria história vivenciada pelos discípulos e por Jesus,
Emmanuel destaca que o Mestre atende aos apelos dos discípulos. É tanto que naquele momento Jesus consegue acalmar a tempestade. Mas faz essa pergunta que ressoa na nossa intimidade, nas nossas consciências. Eu atendi ao teu chamado. No entanto, onde está a tua fé e como nós estamos construindo esse sentimento em nós mesmos? Como está sendo a construção da fé e dando um passo além? Como nós estamos solidificando essa fé em nós? Como nós estamos alimentando a fé? E o benfeitor continua dizendo: o quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade de manutenção da confiança, quando tudo parece obscuro e perdido. Em tais circunstâncias, surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Vejamos, temos aí duas colocações fundamentais para a nossa compreensão. Primeiro, de que a fé, ela é construída, ela é ampliada, ela pode ser galgada, ela pode ser nas nossas práticas, nos nossos estudos, através do raciocínio, da lógica. Essa fé, ela pode ser mantida. Isso que o benfeitor nos traz. Como nós estamos mantendo a nossa fé? Porque vai chegar um momento, que é justamente esses momentos de obscuridade, de maior dificuldade, de dor e sofrimento, em que nós seremos convidados a demonstrar e a exemplificar a nossa fé. E aí não mais a fé que soa apenas pela nossa boca, mas a fé que é demonstrada pelo nosso exemplo. A confiança irrestrita na bondade e na providência divina. Ela se revela nos momentos mais dolorosos. E para ilustrar isso que o benfeitor traz na mensagem, a gente gostaria de trazer uma historinha muito singela, mas oportuna para a gente compreender como se dá o exercício da nossa fé. Tinha um homem que se organizou para fazer uma viagem de avião e nessa viagem, devido a turbulências e devido a problemas técnicos no voo, trata-se de uma história fictícia, e durante essa viagem o voo, com vários problemas, chega a cair. O avião cai e tem um homem dentro desse avião que tinha uma fé muito forte. Ele tinha confiança em Deus de que iria sair daquela situação ileso. E se agarra num determinado equipamento de segurança e após aquele momento trágico da queda do avião, eles caem no mar e próximo a uma ilha deserta. E esse homem consegue
salvar-se daquele acidente, agarrado que estava naquele equipamento de proteção. Ele consegue boiar e consegue nadar, chegar até aquela ilha deserta. E extremamente grato a Deus, ele se coloca de joelhos e faz uma oração fervorosa, pedindo muito obrigada por ter salvado daquele acidente. E a partir daquele momento, ele começa a explorar aquela ilha deserta, procurar um lugar onde ele pudesse construir um abrigo, começa a recolher palhas de coco, começa a recolher materiais, galhos de árvores, para fazer um abrigo. Depois que ele constrói aquele abrigo, ele mais uma vez se prostra de joelhos ao chão e agradece a Deus por aquele abrigo. Depois daquele momento, aquele homem começa a buscar recursos para se alimentar, como a pescaria, como recolher frutos. E todas as vezes que ele saía para recolher esses frutos, e saía para pescar e vinha com alimento, ele fazia a mesma atitude. Ele ajoelhava-se e agradecia a Deus pelo alimento e por mais um dia de sobrevivência naquela ilha deserta. Um dia, porém, indo à sua pescaria habitual, e no seu retorno, ele começa a perceber uma grande fumaça na direção da sua casa. E corre para ver o que tinha acontecido. Quando chega lá, ele vê que a sua casa tinha sido tomada pelas chamas, pelo resto de fogo, de brasa que tinha ficado devido ao seu... durante a noite, ele utilizava alguns gravetos para se aquecer, e não tendo apagado suficientemente, aquele fogo se alastra pela sua cabana e destrói completamente tudo. E diante daquela destruição, o homem toma-se de uma revolta interior e começa a reclamar e dizer: Deus, como é que você faz isso comigo? Como é que deixa o meu único lugar, o meu único abrigo queimar? Eu já estava afastado da minha família, eu já não tinha ninguém nessa ilha deserta. Como é que o Senhor permite que isso aconteça? E começa a chorar, e muito revoltado pelo que tinha acontecido, ele cai em prantos e de repente se dá conta de uma mão tocar nos seus ombros. E assustado olha para trás e diz assim: "Bom, mas quem é você? Como você chegou até aqui?" E aquele homem olha para ele e diz: "Senhor, eu sou um marinheiro e o comandante do meu navio pediu para que eu viesse resgatar." E aquele homem ali, atordoado, assustado, diz para aquele marinheiro: "Mas como é possível vocês me descobrirem aqui? Eu não tinha nada, não tive nenhum recurso para poder mandar um sinal." E aí aquele marinheiro diz assim: "Senhor, o nosso comandante e a nossa tripulação percebeu o sinal de fumaça e imediatamente o meu comandante ordenou que nós viéssemos aqui, porque teríamos vidas a resgatar, nem que fosse apenas uma única vida." E aí esse homem, ele cai em prantos porque ele percebe que foi justamente o fogo na sua cabana que fez com que aqueles marinheiros resgatassem ele daquela ilha deserta. Essa simples história é para nos ilustrar como é a nossa relação de confiança em Deus, como ela é
frágil ainda, como ela é tênue ainda. Porque quando nós estamos numa condição favorável e quando tudo acontece conforme nós planejamos, é muito fácil confiar em Deus, é muito fácil ser grato a Deus, ser grata a Deus. Quando as coisas caminham como nós desejamos e como nós acreditamos que deva permanecer. No entanto, ao menor sinal de dificuldade, contrariedade, problemas reais, sejam de ordem física, sejam de ordem moral, é o suficiente para que nós comecemos a não mais sermos gratos a Deus. Comecemos a nos relacionar com Deus, perguntando, mas por que comigo? Por que eu? Como se a vida devesse a todos nós. Como se a vida tivesse um débito com todos nós. Então, a gente começa a se relacionar com Deus por esse viés. Por que comigo? Diante de tantos, por que justo eu? E percebe como existe uma fragilidade na nossa relação de confiança com Deus? E Emmanuel traz isso porque, apesar dessa fragilidade, a nossa confiança e a nossa fé, ela vai se revelar justamente nos momentos em que somos convidados pelas adversidades. Ora, se o aluno passa o ano inteiro estudando e ele não faz uma prova para aferir se realmente ele aprendeu, como a gente vai saber disso? Se não houvesse as adversidades, como nós seríamos testados? Como nós poderíamos provar a Deus e provar a nós mesmos que a nossa fé existe, que a nossa fé não se abala, que a nossa fé realmente é sólida. Por isso, meus queridos amigos, as adversidades existem para que nós possamos exercitar a confiança no Pai Celestial, para que nós possamos fortalecer a nossa fé na divindade. Por isso que o benfeitor nos diz, a fé surge no tempo que lhe é próprio. E nós estamos em tempos bem áridos. E é importante que cada um, na intimidade do seu lar e na intimidade do seu coração e da sua mente, pergunte-se, como eu estou me relacionando com Deus diante desse momento? Será que a minha confiança tem se fortalecido? Ou será que a minha confiança tem se abalado diante dessa situação de pandemia em que nos encontramos? Porque pandemia, ela sempre, vamos dizer, momentos de grande adversidade, nós já passamos. Passamos por guerras, passamos também por a peste, várias doenças assolaram a humanidade. Mas como nós estamos nos relacionando com Deus agora, nesse exato momento? Continuando a mensagem, Emmanuel vai nos dizer: se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada.
Por isso que é importante a gente pensar, nesse momento, como nós estamos adquirindo, ou como nós estamos fortalecendo a nossa confiança no alto, nos benfeitores espirituais, nos nossos anjos guardiões. São perguntas inadiáveis para que a gente possa se reposicionar perante as circunstâncias vividas. A gente não pode negligenciar isso, principalmente nesse momento. Porque se nos depararmos com a resposta de que não estamos tão confiantes como deveríamos estar, é preciso a gente ter uma conversa franca com Deus na nossa intimidade. É preciso que a gente possa se reposicionar perante as nossas crenças, perante aquilo que a doutrina espírita revela para todos nós. Allan Kardec nos diz com muita propriedade: a fé precisa estar amparada na razão. Se a fé não está amparada na razão, ela não é uma fé sólida e qualquer coisa pode abalar. Então, precisamos urgentemente nos avaliar como está a nossa fé. É uma fé frágil ou é uma fé que se apoia na razão, nos conhecimentos doutrinários e nos exemplos que o Mestre Jesus trouxe para todos nós, assim como nesse exemplo trazido pela mensagem. É isso que a gente precisa refletir nesse momento. Continuando. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar-se amizade nos momentos felizes. Aguardem os discípulos naturalmente oportunidades de luta maior em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor. Sem isso, seria impossível aferir valores. Olha o que o benfeitor nos diz. Não tem como eu provar uma amizade em tempos fáceis, onde tudo funciona perfeitamente. As verdadeiras amizades se revelam nos momentos mais difíceis das nossas vidas. São nos momentos de maior solidão, de maior sofrimento, que a gente sabe aqueles que de fato estão do nosso lado. Aqueles que de fato são nossos verdadeiros e inseparáveis amigos. Porque só os amigos verdadeiros permanecem ao seu lado, mesmo diante das suas derrotas, mesmo diante dos seus fracassos. Porque ele vê algo além disso. Ele vê algo em nós além do que as nossas imperfeições. É como Jesus olha para todos nós. Ele nos olha com um olhar de amor. Ele nos vê como aquela semente simples e frágil, mas com um potencial de crescer e se fortificar imenso. Só que nós ainda somos cambaleantes nessa imagem que nós temos de nós mesmos. A gente precisa fortalecer a nossa autoconfiança e aí a gente vai se amparar para falar sobre isso no Evangelho segundo o Espiritismo. Quando Allan Kardec traz no Evangelho que existe a fé humana e a fé divina.
A fé humana é aquela que se fortalece a partir da confiança que nós temos nas nossas próprias capacidades de empreender, de melhorar, de construir, de produzir. Essa fé humana a gente precisa amadurecer, porque também é através dela que nós iremos construir a fé divina. Como eu posso confiar em Deus se eu não confio em mim mesmo? Como eu posso ter a certeza do amparo divino se eu não me sinto merecedora desse amparo divino? Por isso que Allan Kardec traz no livro, no Evangelho segundo o Espiritismo, a importância da fé humana e da fé divina. Porque a fé é a vontade de querer. Vontade de querer realizar algo. E as boas obras, elas se amparam na fé. Elas ganham um sentido maior através da fé. Vejamos, como realizar a caridade, ou qual o sentido de realizarmos a caridade e o bem, se não estamos amparados por uma fé viva, por uma fé ardente. No próprio Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec, no capítulo A Fé Transporta Montanhas, vai trazer algo de muito precioso para todos nós. Ele vai dizer que a fé humana é essa confiança que nós temos em nós mesmos, nos nossos projetos, mas a fé ela vai ganhando um sentido moral. E quando ela ganha esse sentido moral, é justamente aquela fé que consegue transpor as montanhas. E que montanhas são essas? Essas montanhas representam as nossas dificuldades, os nossos vícios, os nossos problemas, os nossos empecilhos. Essas são as montanhas que nós precisamos transpor. Mas não temos como transpor essas montanhas se não construirmos uma base sólida de fé e confiança em nós e em Deus. É preciso que nós estejamos amparados na confiança, na fé no futuro, na imortalidade da alma, mas principalmente no amparo divino. Porque se eu tenho a certeza de que Deus atende a todas as criaturas irrestritamente, com sua justiça e com sua bondade, toda a minha prática no bem vai fazer sentido. Toda a minha prática de caridade, de esperança num futuro melhor, vai fazer sentido. Por que no Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec diz: a fé, mãe da esperança e da caridade? Por que, meus queridos irmãos? Porque a fé é essa base com que a esperança se projeta, com que a caridade vai ganhando uma amplitude maior nos nossos corações. É essa confiança em Deus, é essa confiança irrestrita nesse amor imorredouro que faz com que nós olhemos para o futuro com esperança, com confiança, com um olhar como se fosse uma criança olhando para os seus pais, tendo a certeza de que ela está 100% segura de tudo na sua vida. Porque não é assim que as crianças olham para os pais? Eles confiam irrestritamente. Você pega uma criancinha, coloca ela Observem, eu acredito que vários de vocês já passaram por essa experiência pessoalmente ou já tiveram oportunidade de ver. Você coloca a criancinha no lugar mais alto, os pais adoram fazer isso, né? Eu adorava fazer isso quando eu era pequenininha. Então, os pais botam a criancinha ali bem alto.
e diz assim: pula para a mamãe. E ela pula, sem medo, sem restrição. É assim que nós devemos construir a nossa fé em Deus. É nos lançar para Ele, sem dúvida. E isso não se dá, meus queridos amigos, de uma hora para outra. Deus sabe que a construção das nossas virtudes, ela se faz de maneira lenta. Porque na natureza, as coisas não dão saltos. Então, para se ter uma fé robusta, é preciso muito trabalho. É preciso construí-la a partir de pequenos atos diários, a partir de pequenas atitudes. E ao longo de 1 ano, 2, 3, 10, 20, 40, 50, 100, nós atingiremos esse patamar de uma fé inabalável, onde pode vir qualquer montanha e nós estaremos entregues à vontade divina. Esse é o nosso destino. Mas enquanto isso, Emmanuel, na sua mensagem tão valorosa para todos nós, vai nos dizer: na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial. Mas, vencida a dificuldade, esperem a indagação. Onde está a vossa fé? Ao ler esse pequeno trecho, nos dá um contentamento tão grande, tão importante, porque escutar essas palavras do benfeitor Emmanuel, a nos repetir com todo carinho, com todo cuidado que ele tem no nosso processo de evangelização moral, através das mãos incansáveis do nosso querido irmão Chico Xavier, é inegável a nossa felicidade por perceber e por ter a certeza de que ao nosso chamado, quando nós nos reconhecemos frágeis, humildes e necessitados do amparo de Deus, e quando nós nos colocamos numa posição de pedir, Deus atende às nossas preces sinceras. Quando, de fato, aquele pedido pode nos amparar naquilo que é mais necessário para a nossa evolução, nós somos atendidos. E o benfeitor continua a dizer: após atendida a dificuldade ou vencida a dificuldade, espera essa pergunta: onde está a vossa fé? Seria mais uma advertência? Ou a gente pode encarar essa pergunta como um apelo? Como um apelo do Mestre dizendo: meu querido, quanto eu te amo, mas quanto é importante para você desenvolver a tua fé. Olha que beleza, que consolo essas palavras e ao mesmo tempo que oportunidade que nós temos de estarmos nos perguntando isso. Como está a nossa fé diante desse momento? Quando nós abrimos o Evangelho, o que sentimos? Quando nós vemos uma enxurrada de notícias, como nos sentimos?
é natural que as aflições cheguem. Como Jesus nos disse, no mundo vós tereis aflições. Mas nós também somos portadores de uma consciência que pode escolher entre se misturar nessas aflições e se perder nesse emaranhado, ou ao percebermos esse grande furacão, essa grande tempestade, nós pegarmos o Evangelho e pegarmos essas mensagens reveladoras e consoladoras para nos ajudar a lidar com o momento, a lidar com a situação de dor e sofrimento. Continuando, o benfeitor vai finalizar a mensagem dizendo: e outros obstáculos sobrevirão, até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Por isso, a importância de nós nos educarmos através das leituras edificantes, através das obras de Allan Kardec, das obras auxiliares, para que possamos desenvolver essa fé raciocinada que Allan Kardec nos convida, para que ela se torne uma fé inabalável, uma fé que possa enfrentar todos os tempos da humanidade, quem quer que seja. Porém, é preciso educar-se. E nos educando, a gente aprende a nos dominar. A dominar as nossas más tendências, as nossas más paixões. É através do conhecimento libertador que nós conseguiremos nos dominar. Então, percebemos que estar dentro de casa hoje, que é esse grande convite que a humanidade clama para que possamos nos proteger e proteger aos nossos irmãos, tem um sentido ainda maior quando, ao invés de apenas estarmos dentro de casa, nós possamos entrar na nossa intimidade. Nós possamos nos conectar com os nossos pensamentos, as nossas emoções, o nosso comportamento. Possamos estudar isso. Estudar as leituras edificantes, mas também fazendo um paralelo com a nossa própria vida. Como estamos nos portando, como desejamos modificar as nossas dificuldades, que passos a gente pode dar na direção de nos mudar. Como podemos construir essas mudanças que não são de sobressalto, que são pequenos passos? Como eu posso mudar de atitude se eu não começo a mudar nas pequenas coisas? A mudar a forma como eu lido com os meus familiares, com as pessoas que estão mais próximas de mim, como eu lido com aqueles que são importantes na minha vida, mas que por alguma coisa ou outra a gente perde o contato, a gente perde a conexão. Será que nós estamos aprendendo com esse momento para resgatar esses laços de afeto há tanto tempo esquecidos? Pois bem, a gente precisa dos amigos e os amigos também precisam de nós. Será que nós, em algum momento,
dessa situação atual. Paramos para ligar para alguém e dizer assim, olha, eu sei que a gente não está se falando muito, mas eu queria dizer que eu estou aqui. Eu me importo com você. Eu sei que é um momento difícil, que todos nós estamos passando. E que vai chegar, obviamente, a sua resolução no dia em que for necessário para todos nós. Então veja, se Emmanuel nos diz que as amizades se revelam em momentos difíceis, será que nós estamos dedicando a nossa amizade ou expressando a nossa amizade nesses tempos difíceis? É uma pergunta que a gente precisa se fazer, né? Então, meus queridos amigos, essa mensagem ela traz um sentido renovador para que a gente, a partir desse conhecimento, para que a gente possa despertar nossa consciência, começar a nos questionar, mas ter uma atitude diante disso. Não só apenas parar e pensar, mas que a gente possa também desenvolver uma atitude para lidar com isso. Porque a fé, ela precisa ser ativa. Isso que Allan Kardec coloca também no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé, ela precisa ser ativa para que de fato ela transpareça a nossa confiança em Deus. Ativa no sentido de quais são as minhas obras que identificam a fé em Deus. Como eu demonstro a minha fé em Deus? Como eu estou demonstrando a minha confiança em Deus? De que forma? Será que a minha fé está sendo um instrumento de fortaleza para mim mesmo e para as pessoas que estão ao meu redor? Ou a minha fé ainda está tão frágil que eu preciso fortalecê-la, que eu preciso estudar, que eu preciso me amparar mais nessas verdades espirituais para angariar esse sentimento de que Deus, e essa certeza, na verdade, de que Deus está nos amparando, está nos protegendo. O quanto a doutrina espírita, o quanto a verdade sobre a imortalidade da alma, sobre a importância dos flagelos humanos para impulsionar o progresso da humanidade. Quanto esse conhecimento tem nos ajudado a lidar com a pandemia. Porque no Livro dos Espíritos, Allan Kardec deixa muito claro a necessidade que a humanidade tem de, em algumas épocas, passar por momentos assim, para que o progresso ele ganhe mais celeridade, para que ele se dê de forma mais breve, para dar um impulso genuíno à nossa capacidade de evoluir, de melhorar o nosso planeta. Se nós estamos amparados nessas verdades trazidas pelos espíritos superiores, a nossa fé está se fortalecendo, porque nós confiamos e acreditamos, temos a certeza nessas verdades trazidas pelos benfeitores espirituais. E por isso que é importante esse momento de reflexão. Por isso a importância dessa mensagem para mim, para todos nós, para que a gente possa buscar nessa literatura vasta que é a doutrina espírita, tantos elementos para fortalecer a nossa confiança. E um deles, eu vou citar aqui, para a gente ir finalizando nossa conversa, nosso estudo de hoje, que está nas Instruções dos Espíritos,
no capítulo A Fé Transporta Montanhas, o espírito chamado José, espírito protetor, vai nos dizer assim: divina inspiração de Deus, desperta a fé todos os nobres instintos que conduzem o homem ao bem. É a base da regeneração humana que ele está falando, a nossa regeneração, ou seja, a fé, ela faz suscitar em nós a vontade de querer fazer o bem. E isso nos impulsiona a melhora da nossa condição espiritual, da nossa condição moral. É preciso, pois, que essa base esteja forte e durável. Porque, se a menor dúvida vier abalá-la, em que se torna o edifício que construíste sobre ela? Elevai, pois, esse edifício sobre fundações inabaláveis, que a vossa fé seja mais forte do que os sofismas e as zombarias dos incrédulos. Porque a fé que não afronta o ridículo dos homens não é a fé verdadeira. Por isso, a fé, ela precisa ser amadurecida internamente, para que diante de tanta incredulidade que nós estamos cercados, diante de tantas previsões terríveis, nós possamos manter a paciência, porque a fé vai proporcionar a paciência e a serenidade dessa confiança irrestrita de que tudo tem um porquê e de que tudo está amparado nas mãos celestiais. Que Jesus nunca nos abandonará. E qualquer incredulidade se torna completamente inacreditável e completamente invalidada, baseado que estamos nessa fé sólida, nessa fé fortalecida pelos conhecimentos da doutrina, mas principalmente pelos exemplos do Mestre Jesus, quando ele prometeu que jamais nos abandonaria, que sempre estaria ao nosso lado. Porque Deus é infinito amor e bondade. E para finalizar a nossa atividade, a nossa conversa, o nosso diálogo fraterno, nós gostaríamos de ler a mensagem da nossa querida Meimei. É uma mensagem bem conhecida nos nossos ambientes espíritas, mas acredito que essa fé, essa confiança está amparada em tudo isso que o nosso benfeitor Emmanuel nos trouxe, que a codificação nos apresenta, mas de uma forma poética, de uma forma carinhosa e que consegue atingir os nossos corações profundamente com essas palavras tão doces da nossa querida Meimei. Tenho certeza que a partir de hoje nós estaremos olhando para o desenvolvimento da nossa fé com mais carinho e com mais cuidado. O nome da mensagem é Confia Sempre. Está no livro Cartas do Coração, psicografia de Chico Xavier, Espírito Meimei. Confia sempre. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que os teus pés estejam sangrando, segue para a frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos
são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração e te torne e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será outro dia. Muita paz, muito carinho. Desejo que o Mestre Jesus esteja ao lado e nos lares de todos vocês. E eu agradeço por essa oportunidade de estar refletindo sobre esse tema. E também agradeço a Deus por vocês estarem na minha vida e por termos esse momento de paz e de harmonia em nossos lares. Um carinho enorme e um abraço muito afetuoso em cada um de vocês que puderam e que tiveram a oportunidade de nos assistir hoje. Um abraço, fiquem com Deus.